vamos abordar hoje um tema que, na melhor das hipóteses, me ocorre aqui um exemplo, que é um exemplo corriqueiro, porque se aprende em sala de aula, que diz respeito ao ciclo da água, né? O ciclo da água, todos vocês devem, obviamente, saber, se dá através da evaporação de líquidos, condensação, né, da chuva, que ou mergulha na terra e forma um lençol freático, ou compõe aí os mananciais de água que vem para a nossa torneira e esgoto, que você joga no rio, isso evapora, vai para as nuvens. É um ciclo simples de ser explicado, mas não necessariamente compreendido. Nós sabemos da existência, e é inegável a existência do ciclo das águas, da importância disso para a manutenção da nossa vida, mas por algum motivo a nossa mente racional tem dificuldade em enxergar esse processo como sendo verdadeiro. Teoricamente ele faz sentido, intelectualmente ele faz sentido, eu sinto, eu vejo, mas mesmo assim é difícil de entender isso em sua plenitude, até porque os meus hábitos não correspondem e não corroboram com o ciclo das águas. Pelo contrário, né? Portanto, quando eu falo de ligações e de interações, nem sempre é tão óbvio para nós. Então é necessário que exista um esforço de interpretação, um esforço de intelecto para tentar compreender um conceito, como o conceito que vai ser abordado hoje, que nós chamamos de a teia da vida. Pois é, a questão é, realmente somos seres indivíduos ou somos seres interconectados, né? Essa é uma das grandes perguntas, né? Porque o que nós estamos tentando entender ao longo dessa caminhada é o quanto nós interferimos, né, no meio, né? Se realmente somos indivíduos, os meus comportamentos somente afetam a mim ou afetam no todo, não é? Então, o que estamos tentando colocar em cima da mesa é eu versus nós. Eu, indivíduo, ou nós, universo, né? Até onde eu sou algo isolado ou até onde eu sou algo interconectado com o todo, né? Isso dentro do tema que estamos tentando desvincular, que é o peso da luz, né? E o quanto meus comportamentos afetam o todo, quanto meus comportamentos afetam a mim mesmo e quanto meus comportamentos afetam quem está ao meu redor e o todo que está o universo que está ao meu redor. Então, hoje existe alguns conhecimentos, né, que nos levam realmente a pensar de que se sentir isolado do mundo é uma ilusão. E temos que entender de que não são pessoas intuitivas que estão falando isso, né? São cientistas que estão corroborando através da ciência, ou seja, comprovadamente estão comprovando essa interconexão. E por que nós estamos abordando isso? Porque existe uma corresponsabilidade individual para com o todo. Nós estamos tentando trazer esse nível de consciência ao nosso cotidiano, né? Quanto que meus comportamentos efetivamente, né, interferem com os outros seres humanos? Qual é a gravidade de um comportamento, de um mau comportamento meu? Qual é a taxa de gravidade que isso impõe sobre os outros, né? Sobre o meio ambiente? Um exemplo simples, né? Qual é o nível de responsabilidade que eu tenho como indivíduo sobre essas guerras que estão acontecendo? É um ótimo exemplo. Né? É uma pergunta interessante, porque eu estou aqui do outro lado do planeta, né? Então, teoricamente, eu não tenho nenhuma responsabilidade, não é? Será? Essa é a grande pergunta.
Será que não tenho quando o conflito está dentro de mim? Será que quando eu exijo a justiça e vejo que um sujeito um ladrão que assassinou a sangue frio, exijo a morte dele, este nível de violência que eu emano, até onde reverbera eu como indivíduo e toda a massa humana que pede pela cabeça desse indivíduo, não reverbera esse mesmo nível de violência que está ocorrendo na guerra do outro lado do planeta? Será? Tenho ou não tenho responsabilidade? Esta aqui é a grande pergunta, não é? Então a gente trouxe alguns pensamentos aqui, ancorados na ciência, né? Para começar a intuir talvez uma realidade diferente. Já que hoje os próprios cientistas estão começando a afirmar o seguinte: nós não temos prova da interconexão real, mas tudo indica que, né, o sentido da individualidade é apenas uma ilusão, porque realmente estamos interconectados. Estamos, através da ciência, estamos intuindo que isto é uma realidade. É esta afirmação que está vindo dos N experimentos, né, que estão acontecendo, estão se divulgando, né? Eu vou, por exemplo, citar o livro, né, a Matriz Divina, do Greg Braden, né, onde ele, dentro desse livro, ele cita 3 experimentos que foram realizados que abordam exatamente essa questão da interconexão, até onde nós, né, interagimos com o meio. Por exemplo, quem tiver interesse, por favor, fique à vontade para ir comprar o livro do Greg e ler isso, porque é muito interessante. Um experimento que foi nos primórdios, né? Pegaram um DNA humano e, junto com vasilhame a vácuo, impregnado de fótons, e viram que os fótons dentro desse ambiente estavam totalmente aleatórios, né? Dispersos. Aí introduziram o DNA humano dentro desse recipiente. E, por incrível que pareça, os fótons se alinharam ao redor da hélice do DNA. A conclusão foi, de alguma forma, o DNA humano interfere com o meio. Veja, um DNA totalmente isolado da consciência humana dona desse DNA, mas provocou esse efeito, não é? Tem um exemplo que eu acho interessante, por isso que eu insisto na falta de visão que nós temos, né? E de percepção. Eu gosto de citar o exemplo do WhatsApp, do aplicativo aí de conversa, né? Em que você recebe uma mensagem a mais absurda possível, mas esse absurdo de alguma forma ressoa dentro de você, você acredita que é verdade, e aí você faz o favor de passar para 270 pessoas próximas a você, se é que alguém pode ter isso, mas você pulveriza essa porcaria para todo mundo. Você acha que você é responsável pela massa de pensamentos, de críticas, pensamentos negativos, pensamentos que tudo vai dar errado, que tudo é uma porcaria, quando você dissemina esse tipo de notícia e de informação? O interessante é que se você pergunta para a pessoa, ela fala assim: não, eu só passei para frente. Exatamente. Eu só passei para frente. Então, essa falta de consciência, né, ela é muito mais profunda do que de fato a gente consegue perceber. Aqui a gente está falando da casquinha, né, da maçã, só o verniz que cobre a peça. A profundidade, ela só vai ser atingida através de uma visão espiritual, de uma visão energética da coisa, né? No final do raciocínio que estamos percorrendo, eu vou voltar a esse teu exemplo do WhatsApp, porque ela tem uma taxa de gravidade extremamente profunda
E hoje a gente não se apercebe pelo desconhecimento que nós temos do que isso realmente é. Tá? Então, me permite, eu vou voltar no final. Claro. Enfim, esse exemplo do DNA foi um dos primórdios, né, das pesquisas. Tem mais 2 exemplos nesse livro muito interessantes que quem quiser fique à vontade para ver. Mas eu vou voltar a 1929, veja só, lá atrás, né, onde Louis de Broglie, um prêmio Nobel de Física, né, ele afirma e prova de que o elemento estrutural básico do universo é a energia. Olha só, né? O elemento universal básico, ou seja, tudo no universo, a matéria-prima é energia. E ele prova isso, né? E aí então começa a desdobrar esse conhecimento e ele diz o seguinte, que a energia tem 2 propriedades fundamentais. Uma, não se cria nem se destrói, só se transforma. Ou seja, ela já existe, né? Há uma matéria-prima básica no universo que é a energia, né? A segunda propriedade, né, que está em constante estado vibratório e se propaga em ondas eletromagnéticas. Ou seja, a energia nunca está parada, ela sempre está em movimento, em uma frequência. E a frequência se caracteriza por 2 elementos. Um, que é o comprimento de uma onda, né, que é a frequência, e a amplitude, o quanto essa onda é alta ou baixa, que é a intensidade dela, a potência dela. Olha, esses 2 princípios são tremendamente importantes daqui para frente, quando a gente analisa nosso comportamento. Sem dúvida. Ok? Porque vamos ter comportamento de tremenda intensidade e de tremendo alcance, e vamos ter comportamento de baixa intensidade e de baixa potência. Ok? Então, assim, essa lei, esse descobrimento do Louis de Broglie é impressionante, porque nos coloca já em uma condição de uma frequência vibracional que vai afetar, né? É como que eu estivesse dentro do mar, né? Qualquer movimento meu provoca ondas, né? Provoca movimentos ao redor, né? Bom, a outra questão é que a energia pode se apresentar como energia ou como onda, né? Isso mais tarde, em 1940, por aí, 1930, deu motivo para aquele experimento da fenda dupla e toda aquela prova que foi feita, né? Onde esta energia, ora, dependendo da situação, se apresenta como energia condensada, que chamamos de matéria, ou de onda, uma frequência. Como, né? Um raio de luz. Exatamente. E na hora em que você analisa isso, que parece extremamente complexo de você entender, né? Ele vem e explica o seguinte, né? Que a onda eletromagnética e matéria, ambos estados são extremos da mesma energia. Olha esta explicação extremamente importante, porque nós somos exatamente isso. Nós somos onda e somos matéria. Matéria que é? Energia condensada. E de novo, vou só mudar a ordem. Eu sou matéria, mas também eu sou uma onda. Exatamente. Então. Consciência. Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Agora, se eu sou energia, porque aí vem a outra questão, né? Fizeram uma pergunta assim, que eu sou? Pô, eu sou matéria, eu sou matéria, me toco, sou denso, né? Eu falo, não, você não se toca. Átomo com átomo não se toca. Sim. Se os átomos se tocassem, efetivamente, haveria uma fusão nuclear. Sim. Isso é extremamente perigoso. O que você sente que é um limite é pela
repulsão, né, dos elétrons do estado atômico. Então, há uma parede, sim, porque há uma energia condensada e os átomos não se tocam, eles se repelem. Sim. Não é verdade? Pois é. Então, assim, mas eu sou um ser humano denso. Não, não. Você é formado por sistemas, órgãos, tecidos, células, as células por moléculas, as moléculas por átomos, os átomos por quarks e outros elementos, né? O núcleo dos átomos, se você rompe eles, são quarks. E dentro dos quarks, o que há? Luz. Luz. Ainda não se sabe exatamente que tipo de luz, porque é a teoria das cordas, esse é o limite onde a ciência está pesquisando, mas são luz. Então, assim, cadê o corpo? Então, isso é um fato. Pois é. Então, se nós somos energia, nós estamos em estado vibracional o tempo todo. Então, precisamos entender de que nós emanamos uma frequência constantemente ao cosmos. Ok? Aí, olhando outro dia uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico espírita, né? Ele levanta a seguinte questão: quantos átomos existem num corpo médio de um ser humano de mais ou menos 70 quilos? E os pesquisadores levantaram que existem 7 octilhões de átomos. É o número 7 seguido de 27 número 0, para você ter uma ideia do tamanho desse número. Aí ele relata que ele pediu para um grupo de físicos, amigos dele, levantarem qual é o tamanho da energia que nós possuímos. E o pessoal fez uma conta aproximada, obviamente, né? E disseram o seguinte: equivale à energia gerada pela usina de Itaipu na sua capacidade máxima num período de 6.350 dias, ou 17,4 anos. Isso daria para alimentar o estado do Rio Grande do Sul por 111 anos. Esse é o tamanho da potência que nós carregamos. Agora, veja isso, soma isso e veja isso junto com o nosso estado vibracional. É uma energia que está vibrando. Agora, vai depender de nós canalizarmos isso de forma adequada ou não, né? Se a gente pega um Cristo, um avatar, que fazia milagres, né? Provavelmente eles manejavam isso de uma forma positiva, né? A gente, em um estado mental ainda extremamente desordenado, a gente dispersa isso para tudo quanto é lado, não é? E você imagina a potência que tem um grito de raiva. Exatamente, né? Bom, outra situação. Um outro cientista, o Dr. Fritz Albert Popp, que infelizmente já faleceu em 2018, ele se especializou em estudar biofótons, que são fótons emitidos por corpos, por tecidos humanos ou plantas. Depois a gente fala, fóton é um pacote de luz, né? Exatamente. Fóton é o seguinte: quando um elétron muda de órbita, ele ganha energia. Se sai de uma órbita inferior para uma órbita superior, ele absorve energia. Na hora que ele volta à sua órbita, ele cede energia. Nesse instante que ele cede energia, ele cede através de um feixe de luz, um pacotinho de luz, né? O biofóton é definido exatamente por um pequeno pacotinho de luz. Agora, sabe o que ele descobre neste biofóton? É que o biofóton carrega informação. Eu lembro. Toda a teoria dele, né? E ele fez um experimento maravilhoso, fazendo isso com sangue de porco, né? Ele fez o seguinte experimento: pegou 2 recipientes em vidro com sangue de porco, e num desses recipientes ele contamina com vírus, um deles, e vê o que acontece. E vê que
o recipiente carregado com esse vírus começa a desenvolver anticorpos, né? O recipiente do lado, vidro também, que não foi contaminado, ele também passou a desenvolver o mesmo anticorpo. Ué, como se ele não foi contaminado? Ele repetiu esse mesmo experimento colocando uma barreira física entre um pote e outro pote. E repetiu o experimento. E aí ele descobre que o segundo recipiente não desenvolve o anticorpo, né? Através dos estudos que eles fizeram, eles viram que o sangue contaminado, através do biofóton, passa a informação para o outro recipiente para desenvolver, e dá a informação da contaminação, e o segundo recipiente passa a desenvolver o anticorpo igual que o primeiro. Bom, esse experimento, obviamente, tem toda a teoria dele por trás. Tem um estudo que foi publicado em 1900, eu não me lembro exatamente aqui, mas não faz muito tempo. Não lembro exatamente a data que ele fez isso. Não tenho. Mas isso está na internet. Qualquer um coloca o nome Fritz Albert Popp, que aparece todo o estudo dele, né? É algo que está acessível para todo mundo, né? E ele desenvolve toda a teoria da comunicação entre seres vivos através de biofótons. Eu estou aqui com você, nós estamos nos comunicando no nível subliminar. Eu estou te passando informação e você está me passando informação. Olha que coisa. Aí pergunto, nós? Eu ou nós? Eu ou nós? Eu ou nós? Olha que coisa louca. Para trazer outro nível de informação, existe o Dr. Jacobo Grimberg Silberbaum. Difícil de pronunciar, né? Mas esse doutor, ele trabalhava na Universidade Nacional Autônoma do México. E esse senhor, estudando a psique humana, ele fez o seguinte experimento, que tem vários relatos, né? Tem vários relatos sobre esse experimento, a gente não sabe exatamente, mas também está na internet, quem quiser procurar pode. Ele fez um experimento e ele chamou inicialmente de uma telepatia registrada, né? Ele pega duas pessoas que não se conhecem, que nunca se conversaram, e os coloca juntos, né? Pelo que está escrito aqui no texto que é publicado na internet, os coloca para meditar sobre um tema espiritual, mas se eles se conversarem, né? Isso dentro de uma gaiola de Faraday, que é uma estrutura metálica que tem um isolamento para que ondas externas não penetrem lá, e coloca os dois por 20 minutos a meditarem juntos, em silêncio, sobre um tema igual, né? Os dois são informados sobre o tema, os dois meditam sobre isso. Ato seguinte, são separados, um é levado para outro quarto e um permanece dentro da gaiola de Faraday. Os dois são equipados com eletrodos no cérebro, na cabeça, e um deles é submetido a flashes de luz estroboscópica. Automaticamente, essa pessoa que estava submetida a flashes de luz, o cérebro dele começa a gerar pulsos. A cada flash de luz gera um pulso registrado pelos equipamentos. O parceiro dele, que não se conhecia, não se conversaram, etc., na sala do lado, no mesmo instante em que um dava o pulso, o outro também passou a dar o mesmo pulso registrado pelo equipamento. Aí vem a pergunta, como acontece isso? Ele chamou isso de telepatia registrada, né? Na física quântica, né, se estuda o fenômeno do entrelaçamento quântico, né, ou a correlação quântica. Pela física quântica,
esse fenômeno é completamente explicado porque os dois indivíduos se correlacionaram através do mesmo tema. Um passa a interferir no outro. Como? Não se sabe. Aí eu pergunto, nós? Eu ou nós? Ou seja, se eu estou aqui com você, nós temos todo um trabalho juntos, etc., nós estamos correlacionados. Um comportamento meu vai te afetar. Isto está provado. O como nós não sabemos, mas que os fenômenos e os experimentos que estamos realizando através de cientistas não são amadores. É gente estudada, gente estruturada, está chegando à conclusão de que nós, não sou eu, somos nós. Tudo está interconectado. Então, voltando, vamos juntar frequência vibracional, a potência que eu tenho e meus comportamentos. A pergunta é, quanto lixo eu estou colocando no cosmos? Tem uma passagem, provavelmente você se recorda, se eu não me engano, eu não vou lembrar o autor agora, mas que ele relata uma observação que foi feita, se eu não me engano também, na África, mas num grupo, numa ilha, era um arquipélago, e numa das ilhas tinha um grupo de macacos, né? Exatamente. Eles pegavam batata e tubérculos, corriam até a água do mar, lavavam, salgavam e comiam. E é um comportamento atípico para os macacos fazer isso, eles não temperam a comida para comer. Então aquele grupo todo ele começou a fazer isso, e é óbvio, por espelhamento, um faz, o outro quer fazer, um experimento, é uma convivência, existe um relacionamento entre eles, né? Esse relacionamento viabiliza essa troca de comunicação e de informação. Mas o que chama a atenção é que macacos de outras ilhas começaram a fazer exatamente o que esses macacos faziam. Então, existe um entrelaçamento em espécie. A nossa espécie ela está entrelaçada. É por isso que o conceito de eu e nós é algo que precisa ser levado muito a sério. Primeiro porque se eu enxergo apenas o eu, não há responsabilização. Nenhuma. E não há necessidade de eu avançar. Eu vou avançar para quê? Eu tenho tudo que eu quero, vivo como quero, né? Não há esse impulso. Mas se eu começar a tentar enxergar que as minhas ações podem transformar quem está à minha volta, é um exemplo simples. Você vai e eu passei por isso pessoalmente, você vai numa reunião de condomínio em que o clima é ruim, se é que existe alguma boa, mas normalmente esses climas de reunião são super densos, dependendo do assunto que vai ser tratado. Se você senta ali e não fala nada, se você começa a ter uma postura mental positiva, observa o comportamento das pessoas na reunião. Muda. Eu passei por isso. Agora, o que acontece é que você senta ali naquela sala 20 pessoas e internamente as 20 pessoas estão criticando a administração. Ela não precisa verbalizar. Mas ela está o tempo inteiro, esse cara, olha a roupa daquela mulher, olha o jeito, eu não vou com a cara desse cara que entrou. Então você fica o tempo inteiro criando um tumulto, né, um caos vibracional. Multiplica isso pelo número de participantes. Você sai como da reunião? É horrível, eu me saio mal, eu me sinto mal. Claro, está todo mundo vibrando aquela energia. Agora, leva esse mesmo exemplo que você deu para um ônibus lotado. Ninguém se conhece, todo mundo boca fechada, mas todo mundo absorto nos seus problemas. Ok? Sim. Então, você, por exemplo, está relativamente bem num determinado dia, subiu no metrô ou no ônibus lotado, e você nem sabe por quê, você voltou para casa irritado. Ok? Sim. A frequência vibracional que estava naquele ônibus, as pessoas sobrecarregadas com seus problemas, ou raivas, etc., fizeram você vibrar nesse estado, te arrastaram.
um fenômeno chamado arrastamento quântico, né? Quando uma vibração te Arrasta, contamina e te leva. Por quê? Porque nós somos energia pura, né? Então, esse conceito de que nós estamos em constante estado vibracional é muito sério, porque não podemos ser afetados se eu estou de forma despreparada. Então, estar em estado presente, vibrando em estado de amorosidade, né, você jamais vai ser contaminado com esse tipo de energia. Ao contrário, você vai aliviar outros seres que estão no ônibus se você está de forma plácida, né, vibrando positivamente ou amorosamente. Né? Você poderá estar fazendo um bem para esse núcleo que está junto. Veja aonde chega. Voltando ao exemplo do WhatsApp que você deu, né? Imagina um fake news sobre o comportamento de um político X, não importa qual. E você leu aquilo, achou que era verdade, olha o que esse infeliz, tarará, tarará, fez, você já está louco da vida e você passa isso para essas 270 pessoas, que ao lerem vão vibrar na mesma frequência de raiva, de ódio, etc. Eu te pergunto, quanto lixo estamos colocando no ar? Agora, cada um desses 270 provavelmente vai passar para outros 100, cada um. Imagina a reverberação energética, né? E a responsabilidade de passar para frente uma notícia, mesmo que seja verdade. Mesmo que seja verdadeira. Mesmo claro. que seja verdade, Claro. eu vou passar uma informação que vai provocar raiva, isso não vai fazer bem para ninguém. Muito pelo contrário, só vai colocar mais peso em cima da humanidade. Então veja, quando a gente fala então eu versus nós não podemos nos isentar da responsabilidade do que está acontecendo ao nosso redor. E o interessante disso é algo que é quase um fenômeno sociológico, mas nós não temos barreira para essas coisas. Então, vou citar um exemplo quando houve, a última vez que foi divulgado, né, não a última vez que ocorreu, mas a última vez que foi divulgado aquele atentado numa escola. Uhum. E no dia seguinte, isso começou a circular nas redes de comunicação. Isso. E aí, assim, ó, tal escola não vai ter aula hoje. Os pais já se mobilizando, desesperados, porque não sei quem falou que ia ter um ataque agora em tal escola. Isso. Então, você vê, você gera, olha, isso quer dizer o quê? Existe um despreparo emocional completo, né, da sociedade. E aí você fala, mas o Brasil é assim mesmo, olha lá, outra notícia, né? Não é o Brasil. Não é o Brasil, é o ser humano. Nós. A imensa maioria da população não tem essa consciência. E age literalmente ao sabor do vento, né? Isso. Então, o simples fato de nós percebermos que existe essa comunicação entre nós, seres humanos, e essa teia da vida, ela se estende a muito mais do que nós, seres humanos. Uhum. Né? Porque eu estou interagindo com o planeta que eu vivo, eu estou interagindo com o universo que eu pertenço, com as diversas formas de manifestação de vida física e extrafísica do nosso planeta e de outros planetas. Existe uma simbiose aí de informações que estão trafegando, que vai muito, mas muito além do que nós estamos falando aqui. A gente, de novo, está na casquinha da maçã. Mas a simples compreensão disso, muitas vezes transforma a você, em primeiro lugar, e transforma quem vive ao seu redor. Sem dúvida. Na melhor das hipóteses. Agora veja, nós estamos numa época onde a necessidade de manter nossa mente entretida, né, é enorme, né? As pessoas não conseguem estar quietas consigo, tem que estar sempre sendo entretidas. E para isso vai no TikTok da vida ou assistir filmes. Aí você entra nos canais que oferecem filmes. 80 ou 90% dos filmes hoje oferecidos, mesmo da aventura, etc., são de violência. Sim. São de pancadaria.
né? Assassinatos, mortes. Quando eu assisto um filme, eu desligo meus filtros cognitivos. Eu passo a vibrar exatamente com aquilo que está acontecendo, inconscientemente. E tanto assim é o seguinte, essa semana a gente resgatou um filme muito antigo, Irmão Sol, Irmã Lua, que é a vida de São Francisco de Assis. Quando você termina de assistir um filme desses, você sai em outro estado. Você sai leve. Você está próximo de uma frequência de amorosidade, né? De uma santidade. Né? Versus quando você assiste um filme de Schwarzenegger, por exemplo, de porrada e pancadaria, que você sai com a adrenalina lá em cima, né? Você já sai abrindo a camisa e, né, mostrando o peito, né? Veja, então, até na hora de escolher entreter a nossa mente, poder relaxar, a responsabilidade que temos, né, de escolher algo que alimente nosso ser e que não gere mais lixo, né, ao cosmos. Né? Esse é o começo da discussão do que vem a ser a teia da vida, né? Exatamente. É o começo da discussão. Então é importante a gente frisar isso para mostrar que é um assunto que ele vai demandar um pouco mais de esforço, de tempo, mas é algo que é fundamental para a nossa sobrevivência, como espécie e como seres, né? Então a pergunta que fica no ar é, no cotidiano, diariamente, o que eu reverbero ao cosmos? Quais são meus comportamentos? Como é que eu vou me comportar daqui para frente, entendendo de que eu sou responsável? Eu não sou sozinho. Né? Quando eu chego em casa, todos meus familiares que estão em volta, que são pessoas que supostamente amamos, né? Em que estado eu chego? Como eu os trato? Como eu me comporto? Como que eu falo bom dia? Como que eu cozinho? Como que eu limpo a casa? Como que eu ordeno? Em que frequência eu faço isso? Porque eu estou em constante estado vibracional. Eu posso estar cozinhando e estar com a cabeça nos problemas. Que energia estou colocando no alimento? Se eu estou preparando um alimento e eu estou compenetrado porque estou servindo as pessoas que eu amo, certamente essa frequência vibracional no alimento, que é energia pura, vai ser contaminado de uma outra forma. É por aí que nós vamos, né?